Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver os 30 anos da Constituição do Estado do Maranhão em destaque numa solenidade alusiva à data. Feira do Livro de São Luís é lançada no Centro Cultural e ainda em Olinda Nova, o Ministério Público recomenda obras em uma rodovia estadual e a adequação da Delegacia de Polícia do município. O MPTV está no ar. Aconteceu na última terça-feira no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão, localizado na Rua Oswaldo Cruz, o lançamento da 13ª edição da Feira do Livro de São Luís. Confira. O tema da Feira do Livro este ano é Brasil Atemporal na obra de Aloísio Azevedo e vai acontecer entre os dias 11 e 20 de outubro no Multicenter Sebrae. O lançamento da 13ª edição da Feira do Livro de São Luís contou com a presença de membros e servidores do MP, autoridades e a comunidade. A programação teve ainda a apresentação do coral Vozes do MP e o lançamento da série audiovisual Aos Olhos do Criador, do diretor Joan Santos, com exibição do episódio piloto, que teve imagens aéreas de São Luís e contou um pouco de sua história. A Feira do Livro tem como parceiro o Centro Cultural do Ministério Público, que terá um estande no evento. Em dezembro do ano passado, nós inauguramos esse nosso Centro Cultural e Administrativo, com o objetivo de aproximar o Ministério Público através da arte, da cultura, da sociedade. Então é um prédio que fica no centro histórico e nós precisamos, através de interagir com a sociedade, trazer os alunos do entorno deste prédio para que aqui possam, através da arte, da cultura, da literatura, reviver essa cidade que respira literatura e que este ano completou seus 407 anos. Portanto, o Ministério Público, de forma inédita, está lançando este ano a abertura da Feira de Cultura aqui do Livro, aqui no Centro Cultural, e o Ministério Público do Maranhão também, de forma inédita, vai ter um estande disponível na Feira do Livro para que nós possamos expor todas as nossas ações, os nossos projetos e os nossos prêmios que nós conseguimos ganhar, e hoje o Ministério Público do Maranhão é referência nacional, conhecido e reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A solenidade de lançamento da 13ª Feira do Livro contou ainda com a presença do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Um momento muito importante, do qual a Prefeitura de São Luís, junto com a parceria do Ministério Público, terá um estande na Feira do Livro. Nós fazemos um convite para vocês que estão nos assistindo agora, participem da Feira do Livro. Mais um ano que nós temos a oportunidade de abrir este espaço tão importante para que a população possa beber da literatura e da nossa cultura. No próximo dia 4 de outubro, o Ministério Público do Maranhão realiza uma solenidade alusiva aos 30 anos da Constituição Estadual do Maranhão. Haverá homenagens aos dirigentes da Assembleia Constituinte Estadual de 1989 e a atual legislatura. E também um painel com o membro aposentado do Ministério Público, Juarez Medeiros, deputado à época da Constituinte. O promotor de justiça aposentado Benedito Coroba será um dos debatedores do painel e é com ele que nós conversamos agora. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Prazer é meu de estar aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante, né, como esse que é a nossa Constituição Estadual. A Constituição Federal, a Constituição Estadual são símbolos realmente da democracia. Na sua avaliação, a Constituição Estadual de 1989 saiu uma boa Constituição? Ela foi uma boa Constituição. Poderia ter sido melhor, mas ela teve uma expressiva, ela foi expressiva na medida em que ela, como a maioria dos estados brasileiros, foram constituídas pela participação popular. Aqui no Maranhão houve uma participação expressiva da população na Constituinte Estadual, né, que era a Constituinte derivada, né? Todo esse movimento começa com as diretas já, né, e terminou culminando com a Constituinte originária, que redundou na Constituição Federal de 88, e logo em seguida os estados, né, pelo sistema federativo, fizeram as suas constituições. Em regra,
houve uma participação popular e isso marcou efetivamente as constituições estaduais, e a Constituição do Maranhão foi uma Constituição, sim, expressiva e positiva. Quais as conquistas, por exemplo, na sua avaliação? Olha, nós tivemos muitas conquistas. A primeira é que nós mudamos o panorama constitucional, né? Nós tivemos aí assegurados os direitos fundamentais, né? Os direitos humanos, a participação popular, né? O reforço, ou melhor, a conquista da democracia. Sim. Né? Foram ganhos fundamentais. Agora, é importante se perceber que nós temos, na verdade, duas constituições. Uma Constituição real, que é a Constituição que a gente vive no dia a dia concretamente, e a Constituição ideal, né? Desse ponto de vista, nós temos muito a percorrer, temos muito a conquistar. A evoluir também. A evoluir, porque, na verdade, né, por esses grandes problemas que o Brasil vive, o Maranhão vive, nós temos ainda problemas muito sérios para serem resolvidos. Em que, por exemplo, poderia ser melhorado? Olha, eu acho que nós poderemos melhorar na medida em que nós possamos envidar esforços, mais esforços, para que a participação popular se torne mais efetiva. Sim. Porque eu acho que ainda precisamos conquistar isso, precisamos realmente efetivar os direitos humanos, né? Precisamos trabalhar a valorização da dignidade da pessoa humana, né? E as instituições têm que se mobilizar e tem que haver uma maior interação entre a população e as instituições. Nós precisamos ainda ocupar espaços nesse sentido. E continuar lutando. Na sua avaliação, a manutenção, por exemplo, desses direitos básicos, dos direitos constitucionais, ainda é um grande desafio para o país? Um grande desafio, porque é uma conquista diária, né? A gente é um jogo, né? Ora avançamos, ora recuamos, e acho que nós temos, com essa participação popular, nós vamos inibir o Estado, porque a grande conquista do constitucionalismo é exatamente limitar o Estado, né? A ação do Estado, para que ele não venha a violar direitos fundamentais. E também as políticas públicas voltadas para a população. Então nós só vamos ter, né, esta efetiva limitação do Estado na medida da maior participação popular. A gente falou agora há pouco a respeito dessa necessidade de se continuar evoluindo quando se fala realmente em Constituição. Na sua avaliação, o senhor acha que tem a necessidade de uma revisão por completo, ou seria mais interessante fazer alterações pontuais naqueles artigos, por exemplo, que causam mais prejuízo ao país, como, por exemplo, questões tributárias, que dão mais polêmica? Olha, eu acho que nós temos uma revisão. Eu não sou muito favorável à revisão. Não me animo por isso, porque hoje nós não temos a mobilização popular que nós tínhamos na década de 80. Nós perdemos muito isso. Sim. Então corremos o risco de uma revisão para pior, né? Acho que nós temos que trabalhar as questões pontuais, né? E saber como trabalhar isso, porque eu digo o seguinte: o grande termômetro de uma boa Constituição, de uma boa revisão, é a participação popular, né? O sistema representativo do Brasil precisa avançar na medida em que, né, a participação popular ela se torne efetiva. Quer dizer, fazer uma revisão, pensar numa nova Constituinte é muito perigoso, né, de nós perdermos alguns ganhos legislativos que tivemos. E não seria também interessante efetivar
alguns direitos que existem na Constituição, mas que a gente não verifica também na prática? Antes de pensar realmente numa evolução? Pois é, isso aí. Eu acho que o nosso problema hoje não é a revisão, né? Eu acho que tem algumas reformas no país que têm que ser pautadas, mas essas reformas não implicariam em revisão constitucional. Elas seriam modificações pontuais, porque é como você diz, nós precisamos avançar em muitos direitos, né? E tanto os direitos individuais como os direitos sociais. E efetivar os já existentes. Já existentes, exatamente. E nós hoje vivemos um panorama que não se mostra muito favorável à rediscussão, à revisão ou mesmo à existência de uma nova Constituinte. Qual a lembrança mais significativa que o senhor tem, por exemplo, da época, 1989, na época em que realmente foi instituída a Constituição Estadual? Olha, 1989 foi um ano de muita esperança, né? O Maranhão, naquela época, nós tínhamos grandes problemas e que ainda vivenciamos hoje, mas as nossas esperanças foram renovadas. Nós tínhamos um grande problema, a questão da terra no Maranhão, os conflitos agrários, a questão ambiental que estava já iniciando alguma discussão. E naquela época, na época da Constituinte, por exemplo, se colocou nas disposições constitucionais transitórias da Constituição a questão do búfalo na Baixada, até se estabeleceu um prazo, né? E aí ficou realmente, nós tivemos um ânimo, não conseguimos isso. Esse é um dos desafios, né, da nossa Constituição. Agora, se nós formos comparar a Constituição real que nós temos e a Constituição ideal, nós temos muito que caminhar. Em vez de pensarmos em revisão ou qualquer coisa, nós temos que trabalhar muito para efetivar muitos direitos da população que ainda não foram alcançados concretamente. Então, na sua avaliação, esse texto da Constituição de 1989 ainda é bastante atual, né? Ainda é bastante atual em muitos pontos. Sim. Em muitos não pontos. Defasou. Não defasou, porque principalmente na questão dos direitos humanos, que nós herdamos isso aí de 48, do pós-guerra, né? E muitas conquistas que já existiram, né? Eu acho que nós não temos muito que avançar do ponto de vista legislativo. O que nós temos que estar preocupados é efetivá-los concretamente. E são essas opiniões que vão estar em destaque nesse painel no dia 4 de outubro, para qual você vai participar, vamos discutir, né, isto, né? Vamos voltar no tempo, ver qual era o Maranhão daquela época, qual é o Maranhão de hoje, né? Temos muitos avanços, temos alguns retrocessos, os desafios são muitos, né? Mas eu posso dizer que nós tivemos um grande avanço com a nova ordem constitucional do Brasil, né? O novo panorama do ordenamento jurídico brasileiro e, por consequência, do Maranhão com a Constituição de 89. Ok. Promotor de Justiça aposentado Benedito Coroba, muito obrigada pela participação, pelo bate-papo aqui no MPTV. Bate-papo agradável e instigante. Muito obrigado. E para você fica o convite para participar desse painel, desse debate que acontece no próximo dia 4 de outubro. No próximo bloco, em Olinda Nova, o Ministério Público emite uma recomendação para obras em uma rodovia estadual e a adequação da delegacia de polícia do município. É um instante só. O Ministério Público do Maranhão expediu uma recomendação à Secretaria de Estado de Infraestrutura para a realização de obras na MA 014, no trecho de Vitória do Mearim ao povoado Três Marias, com uma extensão de 151 quilômetros. E também recomendou à Polícia Civil do Estado do Maranhão adequações na Delegacia de Polícia Civil de Olinda Nova. Sobre o assunto, eu converso agora com o titular da Promotoria de Justiça de Olinda Nova do Maranhão, Márcio Antônio Alves de Oliveira. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado. Promotor, o Ministério Público fez essa recomendação dessa realização de obras na MA 014. Qual é a situação dessa MA?
Bem, até bem pouco tempo a situação lá era caótica, inclusive com engarrafamentos devido a buracos, trechos sem malha asfáltica. E essa situação, inclusive, ela pode ser verificada amplamente na mídia, tanto na televisiva, foi divulgado também, quanto em redes sociais. Péssima situação mesmo. Então ganhou muito destaque na mídia local a situação da infraestrutura da estrada, né? Com certeza, porque corta muitas cidades, vai desde a Baixada inteira maranhense praticamente, né? Desde Vitória até a proximidade de Pinheiro, até o povoado Três Marias, que limita Pinheiro com São Bento. Sim. E ali é via de acesso de várias pessoas, né, daquela localidade, várias cidades. Então não tem como não criar um certo impacto negativo à sua intrafegabilidade. Agora, essa intrafegabilidade se dá por conta de quê? Existe uma pista, existe asfalto, ou não existe, não houve nem sequer asfaltamento? Qual era a condição? Assim? Na verdade, a gente apurou, né, que chamamos de inquérito civil, devido à situação péssima, como eu já relatei. Inclusive com alguns acidentes, caminhões tombaram, ficaram atolados na lama, então, nessa área, né? De tombamento de caminhões, de atolamento de veículos. E isso motivou a gente a instalar um inquérito civil para verificar. O que nos chamou a atenção da gente foi que existe uma placa, tanto no Vitória do Mearim quanto no trecho próximo à Viana, dando conta de uma obra do programa Mais Asfalto, Sim. naquela região, no trecho de 151 quilômetros. Então o que chamou a atenção é que a placa ainda estava lá no local ainda, a placa estava em boas condições, Sim. mas a estrada estava em péssimas condições. E a gente começou a apurar, solicitamos a licitação do governo do estado, da Secretaria de Obras, tivemos acesso e percebemos que a obra havia sido entregue já com os aditivos em novembro de 2018. Então nós estamos ainda em setembro, não faz nem um ano que a obra foi entregue e a situação lá já era caótica. Então isso chamou a atenção, instauramos um inquérito civil e passamos a verificar as situações dessa licitação. E aí foi que surgiu essa recomendação. O que foi que o Ministério Público pediu à Secretaria de Estado? Bem, a recomendação é um instrumento jurídico que tem previsão tanto na Lei Complementar 75/93, quanto também na Lei 8.625/93, no artigo 24, parágrafo único, inciso 4º, e também com fundamento na Lei Maior, no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal. Por quê? Por que motivo? Porque trata-se de um direito difuso. Uma via dessa, ela beneficia a economia local, possibilita o acesso das pessoas. Prejudica o comércio. Prejudica o comércio quando ela está mal conservada. Então, dentro desse contexto, nós usamos esse instrumento inicialmente para dizer o seguinte ao gestor: tome providências, no sentido de acionar a garantia, porque uma empresa ganhou uma concorrência, Sim. algo que beira 11 milhões de reais com os aditivos, e a via que foi entregue em novembro de 2018 já está em péssimas condições. Então, a notícia é a seguinte: qual é o parâmetro? O gestor tome uma medida, repare esse erro, acione a garantia da empresa, Sim. sob pena de nós acionarmos o senhor juridicamente, em todas as searas. Chegou, inclusive, a ser cogitado uma parceria público-privada para a concessão dessa rodovia. Seria viável? Eu vou explicar isso de duas maneiras, uma forma jurídica, mais técnica, e uma forma mais popular, porque Sim. a gente está aqui para conversar com o povo, não é isso? Isso. Então, é o seguinte: a parte jurídica, já expliquei, efetuamos uma recomendação. E por quê? Por que motivo? Porque toda obra pública tem uma garantia. Essa garantia está prevista tanto na Lei 866/93, Sim. quanto no artigo 618 do Código Civil, que é aplicado de modo supletivo às licitações públicas. Então foi feita uma licitação, uma empresa ganhou, recebeu os valores, nós constatamos isso, tem as ordens de empenho, tem as ordens de pagamentos bancárias, inclusive, e entregou o serviço em novembro de 2018, que agora não está bem feito. Então a parte jurídica, a garantia legal, ela existe. E também em contrato. Existe um prazo, né? De garantia de 5 anos até. Ah, sim. Está previsto em contrato, está previsto no Código Civil e está previsto na Lei 866. Então tem 3 instrumentos jurídicos aí comprovando essa garantia. Então essa parte jurídica, o gestor deve acionar a garantia da empresa para efetivar as melhorias nos malefícios criados na estrada. Entendi. Ou seja, a estrada acabou de ser feita e já está em péssimas condições. Essa é a parte jurídica. Uma linguagem mais fácil de entender é o seguinte: quem contrata uma empresa pequena para fazer uma obra em sua casa, a empresa acaba de fazer o serviço, uma reforma de uma cozinha, por exemplo. Sim, entendi. E depois de 2 ou 3 semanas, o piso da cozinha sai todinho, totalmente. Quem é o dono de uma residência que não vai procurar esse pedreiro? Vem cá, meu amigo, eu te paguei o dinheiro todo. Sim. Por que tu não arruma minha cozinha? Então, da mesma maneira, funciona, guardar as proporções, Sim. em nível de licitação pública. Bem, se a empresa efetuou o serviço foi feito e, com pouco tempo, apresentou problemas, tem trechos que nem existe mais asfalto, já está mesmo na pissarra, trechos de alagamento e etc. Então, qual o devido? O Estado acionar a empresa para que a empresa repare Entendi.
as falhas da obra. Depois que houve essa recomendação, já houve algum tipo de resposta para o Ministério Público sobre essa demanda? Nós soubemos, e aí até uma situação interessante, porque nós verificamos alguns caminhões do Estado lá fazendo reparos na via. Agora, o que é crucial saber é se foi a garantia que foi acionada, a gente está no prazo de resposta ainda, ou se o Estado se valeu de alguma outra licitação de abrangência estadual, geral, para a famosa operação de reparos. Se uma empresa foi contratada, se uma outra empresa foi contratada para fazer esse serviço de reparação. E aí, se isso tiver acontecido, tem que verificar a legalidade disso. Porque, voltando agora ao exemplo da residência, você contrata uma equipe de pedreiros, paga o serviço. Com 2 semanas, o serviço ficou péssimo. Você vai, então, pagar uma nova equipe de pedreiros para fazer aquele mesmo serviço, ou você vai chamar a equipe anterior e questioná-la. Que não efetuou da forma correta. Da forma correta. Entendi. Então, se o Estado tiver acionado a garantia da empresa, esse é o correto ao nosso olhar. Porque isso não causa prejuízo ao erário. Agora, se o Estado tivesse valido de uma outra licitação feita anterior ou posteriormente para realizar o mesmo serviço entregue há menos de 1 ano, aí eu verifico ato de improbidade administrativa, verifico indício de ilegalidade. Nesse mesmo município Olinda Nova, o Ministério Público também constatou problemas na delegacia de polícia. O que o Ministério Público averigou nesse aspecto? Antes de entrar nesse mérito, também respondendo a questão da estrada sobre a questão da parceria público-privada, que a senhora acabou de perguntar, acabei nem respondendo, peço perdão. Com relação a isso, o Ministério Público ele não visa apenas buscar a punição a qualquer custo de gestor, a gente também tenta viabilizar soluções. Não há perseguição, né? Não é isso. A nossa intenção é buscar, a Promotoria de Justiça de Olinda Nova, ela quer buscar soluções para as demandas sociais, e apenas. Então, pensando nisso, existe uma lei de 2004, bem antiga, a Lei 11.079/2004, que traz o tema das parcerias público-privadas, que, em rápidas palavras, são de 2 categorias, a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Na patrocinada, o Estado ele vai se unir a um parceiro privado, por licitação, no modo concorrência, o valor mínimo é de R$20 milhões, e o prazo máximo é 35 anos. Então, ele vai dar uma contraprestação financeira para quem ganhar essa licitação, e, além disso, ele vai ser remunerado também por tarifas. Entendi. No caso de uma rodovia, um exemplo bem clássico, são os pedágios. Então, o Estado, se viável financeiramente, porque tem que ter planejamento no plano plurianual, tem que observar a lei complementar 101/2000, que é a famosa lei de responsabilidade fiscal, tem que obedecer as questões orçamentárias. Então, em sendo isso viável, o que nós recomendamos foi isso. Não foi que fizesse a parceria de pronto, não. Recomendamos um estudo para verificar a viabilidade financeira disso. Entendi. Porque o que se percebe é que esse valor que vem sendo ao longo dos anos empregado, a gente percebe, a história demonstra isso, são feitas licitações, a estrada dura 1 ano, 1 ano e meio, vem o inverno, a estrada já não presta mais. Então, se isso vem ocorrendo de modo recorrente, por que não se pensar em fazer um estudo e realizar uma parceria dessa público-privada? Até mesmo se questiona-se, mas o pedágio não vai gerar um custo a mais para a população? Aí eu pergunto, os veículos que quebram diuturnamente, caminhões tombados, também não geram um custo? A movimentação de transporte de cargas que fica prejudicada, a lentidão na entrega de medicamentos, de alimentos, também não gera um custo? Então, será que nessa balança, a realização de uma parceria público-privada, com estudo financeiro adequado, abertura de concorrência, seguindo os ditames legais da Lei 079, 11.079/2004, não seria a solução do problema, ainda que estabelecesse uma tarifa? Por exemplo, essa matéria, inclusive, já foi feita uma análise pelo STF, que considerou constitucional a colocação de pedágios, com base no artigo 150 da Constituição Federal. Entendi. E sobre a situação da delegacia do município? Pois bem, a delegacia do município, nessa linha da busca de soluções extrajudiciais, existe lá uma ação civil pública na comarca, intentada pela Promotoria de Justiça de Olinda Nova, salvo engano, pelo Dr. Peterson, que foi quem ingressou com a ação, desde o ano de 2010. Ou seja, 9 anos? Isso, completa 9 anos agora, quase 10 anos. Isso não é uma culpa exclusiva do judiciário, porque o nosso sistema jurídico ele é repleto de recursos. Para se ter um exemplo, uma sentença, inclusive sobre esse assunto, já existe uma sentença contra o Estado do Maranhão para fazer o quê? Lotar um delegado, lotar um escrivão, 2 investigadores e reformar o prédio. Sim. Essa sentença ela não tem eficácia jurídica antes de ser confirmada pelo Tribunal de Justiça. Isso demanda tempo. Depois da confirmação, é passivo de recursos ainda. Então, isso tudo atrasa a solução da demanda. Poderia o Ministério Público, a Promotoria de Olinda Nova, ter se furtado a não fazer mais nada, porque já existe ação judicial, mas verificamos que um aumento da criminalidade. Teve um caso de um comerciante lá em Olinda que durante o dia foi alvejado no rosto. Caso de estupro de vulnerável cresceu também de modo evidente, assaltos,
crimes patrimoniais. Percebeu-se realmente um aumento da criminalidade Isso. no município e região, né? É uma comarca pequena, Sim. mas não tem autoridade judiciária, policial civil, não tem. Não tem delegado, a polícia judiciária para fazer os procedimentos após a prisão da polícia militar. Então acaba gerando uma sensação de impunidade na população. Insegurança também, né? Insegurança também. Então, pensando nisso e verificando que a ação judicial já não estava resolvendo o problema na velocidade, na medida da celeridade que o caso requeria, nós analisamos, instauramos um procedimento e buscamos entender por que não ter pelo menos um policial civil na comarca. Veja, não estou falando que lá tem um ou dois, não tem nenhum policial civil lá. Sim. O que existe lá é um servidor terceirizado, uma empresa terceirizada que presta serviço para a Secretaria de Segurança. Que na verdade é um verdadeiro herói, está ali fazendo as vezes de policial civil. Então verificamos, instauramos um procedimento, começamos a apurar. Teve um recente concurso da Polícia Civil, detectamos que o município de Olinda Nova sequer constou como uma das cidades a serem opção para lotação de policial. Verificamos também que o estado do Maranhão possui mais de 1.000 policiais civis na ativa. Então são mais de 200 municípios, mais de 1.000 policiais. Essa conta não fecha. Por que não designar um policial para lá que seja? Para atuar na comarca, para levar procedimentos à Delegacia Regional de Viana. Veja, na recomendação, nós não estamos esgotando o assunto da ação, não. O que se deseja, a promotoria de Olinda Nova deseja, é que se coloque pelo menos um policial civil. Essa é a intenção. Que não tem nenhum lá atualmente. Para que reduza, ou pelo menos se atenue esse problema social gravíssimo, né, de segurança pública. E aí esperamos aí na boa vontade do delegado-geral, cremos na competência dele para analisar a situação com a seriedade que o caso requer, porque não se trata aí de uma questão de mérito administrativo. Não é o gestor que pode decidir nesse caso, não estou pedindo para ele colocar 10 policiais lá. Não Pelo é menos um é um policial para atuar. Então isso acaba não sendo uma questão de legalidade, mas sim de razoabilidade. É razoável o Estado com mais de 1.000 policiais em uma comarca, com fórum, promotoria de justiça, demanda social altíssima, não ter nenhum policial. Eu creio que o secretário de Segurança e o delegado-geral entendem que isso não é razoável, então a gente espera que ele atenda a recomendação. Aí, essa é uma forma do Ministério Público que tem primado muito por isso, com esse lema de ser um MP resolutivo, né? De tentar resolver as coisas na conversa, extrajudicialmente, para evitar uma ação que pode levar até anos. Num caso como esse, em que o Ministério Público expede uma recomendação, uma orientação para esses gestores e ela não é cumprida, ainda tem como tentar solucionar? Tem sim. Inclusive, nesse caso, nós expedimos uma recomendação por um assunto, eu repito, que já estava judicializado, mais judicializado em outro campo, porque na justiça buscava-se resolver todos os problemas. E na recomendação, minimizar o que é urgente. Então, uma diferença bem gritante com relação a isso. Além disso, a ação é contra o Estado e a recomendação é contra o gestor. Quem é o gestor? O delegado-geral, que é quem tem competência por lei, na nossa legislação estadual, de movimentar esses policiais. Se ele não está movimentando por uma questão que escapa à competência dele, então ele tem que responder ao Ministério Público, informando por que ele não pode movimentar aquele policial. Explicar por que diante de mais de 1.000 policiais, ele não pode colocar um policial lá em Olinda Nova. Caso, infelizmente, ele não atenda a nossa recomendação, então não vai responder o Estado do Maranhão, vai responder o gestor responsável, pessoa física, por não solucionar aquela demanda urgente. Repito, não é a solução de todos os problemas, é a colocação de pelo menos um policial lá. Lembrando também, né, eu participei da Polícia Civil, também da Polícia Militar, fui oficial da Polícia e delegado da Polícia Civil. A gente sabe que a atuação de policial isolada não é devida, mas o que existe lá hoje? Nenhum. Então, se fosse designado um policial para lá, estaria um policial junto com um terceirizado de uma empresa. E além disso, por ser uma comarca próxima de outras cidades, em caso de operações ou coisas que envolvessem maior risco, inclusive, caso seja atendida a recomendação e o policial seja lotado em Olinda Nova, eu vou expedir uma nova recomendação para o delegado regional para que determine que as operações sejam realizadas sempre em conjunto, para evitar que apenas um policial atue de modo isolado, evitando risco à sua segurança. Promotor de Justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, titular da comarca de Olinda Nova do Maranhão, muito obrigada pela entrevista aqui no MPTV. Muito obrigado, eu agradeço. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.